Boa noite, sexta-feira. Opa, boa Oi, noite, boa noite, tá joia? tudo bem? E Boa você? noite, tudo bem, graças a Deus. Tá Deixa eu ver ótimo. o povo. Boa noite, Pedro, Graziele, Edivandro, Isabela, Douglas. Tem um aqui que não escreveu o nome, não, tá como convidado só. Meu pai, quem que tá aqui? Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos. Vamos dar início na nossa sexta-feira para a gente poder sextar, né? Coisa boa, finalizar nossa semana. Bem, então vamos. Boa noite a todo mundo. Eu até escolhi, não sei por que, hoje eu coloquei esse aqui, achei, né, de boa noite sexta-feira. Não sei por que essas estrelas me fez lembrar alguma coisa de épocas boas que eu já vivi. Enfim, meu pai do céu. Tomara que isso continue coisas boas adiante. Deixa eu continuar aqui. Hoje nós vamos falar, dar prosseguimento, né? A nossa CMC. Olhem só, a gente está continuando, a gente está. Daqui a pouco a gente vai matar a nossa célula. Como eu falei com vocês, a gente constrói a célula, fala sobre várias características, igual nesse momento, na unidade 4, a gente fala muito das características e funções que ocorrem no ambiente nuclear, né? E depois a gente vai e mata a célula, a gente vai falar de morte celular, né? Através de dois processos clássicos, que é a necrose e a apoptose. Então, a gente está chegando lá, a gente está construindo, a gente está finalizando, né, de alguma forma, norteando aí a nossa estrutura celular, tá bom? Eu queria aproveitar uma coisa que eu queria comentar. Tenho visto, né, recebido o aviso e visto os vídeos dos meninos do primeiro período. Tô super orgulhosa, viu? Que vocês fizeram, estão aí divulgando. Se tiver algum que ainda não vi, me manda o link para mim poder acessar. Parabéns a vocês, a criatividade, o empenho, tô achando super legal, muito bem feito, viu? Parabéns a todos vocês, tá certo? E depois, se for o caso, me mandem o link para mim, porque às vezes pode passar despercebido, eu quero ver todos, tá certo? Então, meus parabéns a todos vocês, estou gostando demais. Vocês estão arrebentando, tá ok? Então, vamos adiante. Vem cá. Obrigado. Isso, Pedro. Achei muito legal, viu? Na verdade, todos os trabalhos estão muito legais. Super orgulhosa. Parabéns a vocês. Então, vejamos aqui. Vamos adiante. Hoje nós vamos falar sobre ciclo celular e divisão da célula, tá? Chama a atenção de vocês porque o ciclo celular, né, eu vou apresentar, é o ciclo de vida da nossa célula, tá? Logicamente que existem variações, existem tipos celulares que possam, né, eventualmente ter características diferenciadas do que a gente apresenta aqui, mas de uma maneira muito generalizada, nós podemos colocar algumas características, né, básicas ali referente ao ciclo de vida das nossas células, tá bom? E vamos falar de algo também muito importante, que é a divisão celular. Nós vamos ver, afinal de contas, as nossas células, elas precisam, né, de fato, ter um processo de divisão celular, e nós vamos ver que existem dois processos clássicos de divisão celular, tá? Que são mitose e meiose. Eu vou explicar a vocês as particularidades e é muito importante esse entendimento, tá certo? Então, vamos. Olhem só, até coloco aqui para vocês perceberem, é algo que a gente vai trabalhar, ou eu inclusive separei aqui, tá? Separei para vocês vídeos dos quais eles são ilustrativos. Eu acho que isso é importante porque ajuda, né, a colocar para vocês em termos de imagens gráficas aquelas características teóricas as quais a gente apresenta,
tá bom? Então, vou apresentar para vocês aqui ao longo da noite pequenos videozinhos, todos eles são pequenos, mas para a gente aproveitar a parte gráfica, né? Para explorar justamente esse conceito tão importante e visualizar todas essas características, tá bom? O pessoal está entrando, muito boa noite, viu? A quem está entrando, sejam bem-vindos. Então, vamos aqui, então, dar continuidade. Então, só chama a atenção de vocês em termos dessa imagem, percebam que é literalmente uma demonstração de algo que nós vamos ver ao longo, que a gente tendo, né, a origem de duas novas células. Então, é isso que nós vamos ver. As nossas células, elas têm um período, né, de vida e elas, de uma certa forma, a grande maioria das nossas estruturas celulares, elas precisam de realizar processo de divisão celular, tá bom? Justamente para poder garantir, inclusive, a presença, né, de novas células, por exemplo, para poder ter reconstrução, por exemplo, para poder ter o nosso crescimento, né? Ao longo da nossa vida, olhem só, vejam vocês, né? Peguem aí álbuns passados, vejam o desenvolvimento de vocês, né? Ao longo do tempo. Tudo isso, obviamente, só foi possível graças à presença de novas estruturas celulares, né? Então, o nosso crescimento e desenvolvimento, ele é necessário, ele se faz necessário a presença de novas células. Então, é justamente por isso que todos nós precisamos, né, de que as nossas células possam ter essa possibilidade, viu, de ter e dar origem a novas células, tá certo? Uma coisinha que eu me incomodo na hora que eu percebo que eu não falei, chamar a atenção de vocês, fiquem à vontade para participar, fazer pergunta, tá? Participar aqui. Agora o pessoal está entrando, sejam muito bem-vindos aos meus alunos do primeiro, segundo períodos. Um grande abraço a todos vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. E fiquem à vontade para poder participar aqui, que é muito mais gostoso quando vocês participam e interagem, tá bom? Bem, então vamos. Justamente isso, né? A grande parte, por isso que eu te falo, a maioria das nossas estruturas celulares, elas vão passar por um momento de divisão celular, tá? E esse processo de divisão celular, pela qual a maioria das estruturas celulares se dividem, é o que nós denominamos de mitose, tá? É justamente por isso que quando vocês pegam um livro de citologia, ao estudar a estrutura do núcleo, né, o ambiente interno do núcleo, ele é estudado segundo a relação dessa estrutura celular em relação à divisão celular, mitose, tá? Justamente por isso, porque a grande parte das nossas estruturas celulares se dividem por esse processo. Na verdade, eu falo grande parte, por quê? Nós precisamos de separar, né? Já vou falar com vocês que outro processo de divisão celular, que é denominado de meiose, ocorre de uma maneira exclusiva às nossas células germinativas. Ou seja, a formação dos espermatozoides nos rapazes e a formação dos ovócitos, né, em nós fêmeas. Então, tirando esses dois tipos celulares que precisam de passar por um processo de divisão celular denominado meiose, os demais tipos celulares, quando se dividem por mitose. Eu falo quando se dividem, porque nós também temos exceções. Por exemplo, células do sistema nervoso, né, os neurônios, eles não se dividem, tá? São células das quais a gente sabe que se porventura nós viermos a perdê-los, né? Se a gente tiver morte, por exemplo, morte de neurônio, infelizmente não há reparo, né? Não há como ter a renovação de novos neurônios. Então, por isso que a gente toma o cuidado de falar que a maioria, né? Embora seja de fato a grande maioria, nós não podemos falar
que é a totalidade. Então, diante desse cenário, é que nós estudamos a mitose e depois vamos estudar a meiose em situações específicas, tá bom? Eu sempre chamo a atenção do meu aluno, porque quando a gente estuda esse assunto, eu acredito que eu vou recordá-los várias palavrinhas aqui, porque provavelmente vocês estudaram isso lá no ensino médio, né? Aqui a gente vai relembrar alguns detalhes e dar outros, né? Complementar essas informações. Mas, de qualquer forma, vocês vão ver que se vocês entenderem bem a mitose, vocês terão grande facilidade para entender a meiose, porque é uma grande repetição. Eu sempre chamo atenção isso em sala de aula. Na hora que eu entro em sala de aula para ensinar vocês, né, relembrá-los o processo de divisão celular, na verdade, eu sempre falo com vocês, gente, prestem atenção, porque vocês vão perceber que nós vamos, ao longo, né, da nossa noite, repetir vários conceitos. É minha função relembrá-los e repetir isso na hora que eu explicar a meiose, mas ao mesmo tempo é bom porque vocês vão ver, olha, dá para poder fixar, dá para poder entender. Se você entende uma coisa, você entende o restante, tá? Então é importante nesse detalhe. Nós vamos ver que entre a divisão celular de uma célula existe a interfase, né? Que é o intervalo entre duas divisões celulares. É o intervalo em que a célula, né? Ela vai passar por um período do qual várias modificações também vão ocorrer para que ela se prepare para se dividir, tá bom? Como a gente fala, né, é muito importante ter a análise da estrutura celular, quer seja ela em processo de divisão, quer seja ela naquele momento de interfase. E é justamente por isso que a gente fala que a gente vai estudar a divisão celular, sim, mas nós também precisamos de estudar o ciclo de vida dessas células, ok? Bem, quanto ao núcleo, eu acredito que nós, né, conheçamos esses detalhes. Aqui a gente vem falando ao longo de toda a CMC, né, da estrutura do núcleo, que é um local de informação genética, que é onde nós temos os ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, que é um ambiente de informação genética. É aqui, no nosso núcleo, o local onde nós temos a nossa identidade, né? Bem, e por que a gente está falando deste núcleo? Porque vocês vão ver que existe um envolvimento muito grande, uma participação muito grande do material que está dentro do núcleo durante o processo de divisão celular. Por quê? Porque, na verdade, olhem só, quando uma célula vai se dividir, é fundamental, né, que ela divida e que ela dê características idênticas para as duas células que estão sendo produzidas, né? Então, é fundamental que esse material genético seja idêntico. Aqui no caso da mitose, é o que nós vamos ver, material genético absolutamente idêntico para as duas células que estão sendo produzidas, ok? Olhem só, aqui eu vou apresentar a vocês, né, esse momento de interfase, inclusive, chamando a atenção, aparece, até coloquei para vocês no próximo slide, tá em maior aumento, uma representação como vocês observam aqui, como esse gráfico de pizza, né? Essa representação, ela é indicativa do ciclo de vida de uma célula, tá? E o que seria a interfase? A interfase compreende justamente essa parte toda que está aqui em azul. Se vocês perceberem, olhem, reparem que nós temos todo esse emaranhado aqui em azul e uma pequena regiãozinha aqui amarronzada, né? Bem, todo esse período aqui em azul é representativo da interfase, que é aquele momento que eu falei com vocês. É o momento que é anterior à divisão celular.
Então, este, de alguma forma, é o ciclo de vida de uma célula, onde ela tem um longo período de interfase e um momento de divisão celular, tá bom? Bem, aqui eu apresento vocês, até coloco a referência aqui para depois vocês estudarem, né? Sei que depois, na hora de pegar o material, de fixar e estudar, é sempre importante ter isso anotadinho. Mas eu vou mostrar a vocês o seguinte: primeiro, inclusive essa representação, gente, ela é utilizada amplamente quando a gente estuda, né, a célula, até mesmo vale a pena a observação. Esse tipo de gráfico e até mesmo essa grafia, essa representação G1, S, G2, é muito utilizado em algumas questões, inclusive de concurso. Hoje, inclusive, como eu tenho feito de costume, eu coloco também exercícios para gente, para vocês poderem fixar. E vocês vão ver outra coisa, outro detalhe. Eu peguei, inclusive, algumas questões de concurso para vocês perceberem como que esse assunto ele possa ser trabalhado, né, aí fora, tá bom? Então é muito importante, porque é sempre o que eu falo com vocês. Na hora que eu estou elaborando material, na hora que eu imagino uma atividade, na hora que eu imagino aquela matéria para repassar para vocês, eu fico muito imaginando, não só por hoje, não só para vocês fazerem uma atividade, uma prova minha, mas eu fico imaginando também vocês, em termos de, do lado de fora da faculdade, estarem prestando, né, fazendo provas, e eu fico imaginando vocês lembrando da matéria e fazendo essas atividades. O que é muito importante isso, porque é uma realidade. Porque por mais às vezes que, lógico, vocês possam ver ter preferências de disciplinas dentro do curso de vocês, lá fora existem alguns conceitos básicos dos quais eles não querem saber se você gosta ou não gosta. Eles vão te perguntar. E aí é fundamental, e isso que é a minha grande preocupação, que vocês aí nesse momento tenham, né, realmente condição de poder fazer, lembrar do que a gente trabalhou e acertar. Então eu vou colocar para vocês mais adiante questões para a gente poder fixar e vocês verem como essa matéria possa ser cobrada, né? Não só por mim, mas também aí fora, que é muito importante, tá bom? Então, como eu estava falando com vocês, essa representação, tanto gráfica como até mesmo essa identidade, né, do ciclo de vida de uma célula, é muito utilizada em algumas questões. Então, o que que ela vem a ser, né? Deixa eu apresentar aqui a vocês. Eu já falei que toda essa parte que está em azul está representando a fase de interfase, mas dá para vocês perceberem que toda essa fase de interfase ela é dividida em três grandes momentos. O primeiro momento é denominado de G1. Para começar, G ele vem de gap, vem de uma palavra em inglês que significa intervalo, tá? E que eles mantiveram aqui para gente. Então, o que que nós temos? Seria a primeira etapa, o primeiro intervalo. Nesse momento, vocês vão ver, é um momento que nós falamos que ele precede, né? Ou seja, ele é anterior ao momento S. Por que que ele precede? Logicamente, ele está antes, né? Mas ele precede aquilo que vai acontecer em S. Em S, nós vamos ver que ocorre a duplicação do DNA. Então, G1 é caracterizado por um momento em que a célula, na verdade, ela tem a síntese de RNA, ou seja, ela está produzindo RNA, ela está produzindo proteínas, ou seja, a célula está em franca atividade metabólica, né? E essa fase, então, ela antecede a fase S. A fase S é S de síntese, tá? Nós já falamos, nós já comentamos sobre isso. Síntese é a mesma coisa que produção. Então, essa fase S é a fase que nós denominamos de síntese de DNA, tá? Nesse momento, é um momento importante porque a célula está duplicando o seu material genético,
tá? Daqui a pouco eu vou chamar a atenção para vocês entenderem a importância disso. E a terceira fase, que é o G2. O G2, que significa, né? Já agora ele sucede, ou seja, ele vem posterior à duplicação do DNA. Então, é uma fase onde a gente tem a redução tanto da síntese do RNA quanto da produção de proteínas, e a célula agora está pronta para uma próxima etapa, que é a etapa de divisão celular por mitose, tá bom? Tem uma coisinha aqui que eu sempre falo com os meus alunos, porque eu acho importante isso. Olhem só, eu vou fazer uma comparação aqui grosseira só para vocês entenderem. Sabe aquela frase, não, fulano, você tá grávido de novo, né? Ah, tô do meu 7º, 8º filho. Nossa, mas mais um? Nossa, mas é muito difícil criar tanto filho. Ah, não, bobo. Onde come um, come dois. A todos nós já ouvimos isso, né? Concordo. Onde come um, come dois. Aí, de repente, come três, come quatro. Mas, sinceramente, a gente vai dividindo, não é? A gente que é irmão. Tem hora que a gente reclama, porque a divisão ali na hora de partir, né? Aquele última fatia de bolo. A gente fica contando literalmente quantos centímetros tem para um lado, quantos centímetros tem para o outro, porque o seu irmão não possa pegar uma fatia um pouquinho maior. Vocês imaginem o que é sair tudo divididinho. Divide, mas que vem menos para cada um, né? Na verdade, por que eu mexo nisso com vocês nesse momento? Porque olhem só, a célula não vai entrar no momento de divisão celular? Ela não vai se dividir? Então, olhem a necessidade. Se ela vai dividir, a nossa célula não é igual a gente. Porque muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente sai dividindo e divide sem necessariamente anteriormente ter aumentado, né? Imagine se para cada um a mais dentro de casa a gente tivesse o dobro de salário, né? Mas na verdade não é assim. A gente vai recebendo a mesma coisa e a gente vai dividindo o salário de acordo com as necessidades familiares, né? Ou seja, quanto mais filho, mais eu vou ter que dividir ali as coisas e mais difícil elas vão ficando, de alguma forma, né? Bem, a célula, ela se organiza. A célula, antes de dividir, gente, ela vai duplicar, é justamente por isso, esse momento que nós denominamos de interfase. Esse momento, a nossa célula ela está suprindo o seu ambiente com produzindo mais RNA, produzindo mais proteína, duplicando o seu material genético, porque na hora que ela vai dividir, que ela for dividir, vão quantidades necessárias e suficientes para uma célula e para outra. Afinal de contas, as nossas células, na hora que elas são produzidas, elas são necessárias que elas sejam idênticas. Olha aí para sua pele. Dá uma olhada, olhe bem, provavelmente vocês, né, tem marquinhas aí, locais, onde vocês já se machucaram, onde vocês sabem, não, eu lembro, eu machuquei meu braço em determinada região, agora eu não estou nem enxergando direito onde foi que eu machuquei, porque eu olho e tá tudo igualzinho, né? Olha que maravilha, olha que bonito que é o nosso processo. Por quê? O que eu estou falando? O que isso tem a ver com a divisão celular? Ora, para quando a gente se machuca, na hora que eu tenho a recomposição daquele ambiente, na hora que eu tenho um reparo tecidual, aquelas novas células vieram a partir das células iniciais. Nós tivemos uma reposição celular, né? A construção de novas células, que são, inclusive, idênticas
aquelas que morreram, aquelas que foram, né, agredidas, porque eu caí, ranhei minha pele, porque caiu alguma coisa quente na minha pele e queimou. Agora, eu olho, com o passar do tempo, eu olho assim, tá tudo perfeito, bonitinho, voltou a ser, né? Eu não consigo nem ao certo agora falar com exatidão onde que eu machuquei, porque eu observo o meu tegumento está completo. As minhas células são iguais às que foram, tiveram injúria algum dia por algum motivo, tá? Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. É porque não basta que a gente sair, né? Que nem maritaca. Quais são as fases de visão? Celular. Ah, é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok, tá bom. A gente falou, tá ali, guardou. Mas olha, percebam a necessidade, façam a leitura, né, do porquê que a célula precisa passar por isso, que é isso que é muito importante, é isso que eu faço o convite para vocês, tá bom? É isso que nós vamos ver ao longo da nossa noite. E esse momento aqui que a gente fala de citocinese é um momento em que, na verdade, existe movimento dentro daquele espaço citoplasmático, né? Onde existe todo o movimento das estruturas, daqueles componentes presentes no citoplasma, né? Então, é um movimento que vai acontecer na nossa célula. Então, tudo isso daqui que a gente coloca, gente, isso daqui é um ciclo celular, é o ciclo de vida da nossa célula, tá? Aqui é a mesma coisa, só colocar em maior aumento para vocês perceberem isso, né? Olhem, aqui o próprio autor do desenho coloca para gente que mitose é uma fase de divisão celular. Ele mesmo coloca aqui para vocês identificarem, né? Que toda essa outra fase aqui constitui o que a gente denomina de interfase. E ele coloca para gente essa divisão de G1, S e G2, né? Que seria aqui precede a duplicação, aqui onde eu tenho muita síntese de RNA e proteína. Eu tenho a fase S, que é a fase de duplicação do material genético, aqui ó, duplicação do DNA. E G2, onde na verdade é como aí seria o momento final, sabe aquele momento mais de calmaria, onde tudo começa a diminuir, né? Diminuir o ritmo, porque agora a célula vai entrar no processo de divisão celular, tá bom? E essa divisão celular é que eu vou explicar para vocês. Aqui é só mesmo para deixar registrado, para que vocês tenham, né, aí como referência de estudo, o que eu acabei de falar para vocês, explicando, né, todo aquele processo aqui, tá aqui para vocês, ó, G1 precede a duplicação, ocorre síntese de RNA e proteína, né, essa é a duplicação do DNA. G2 é o que sucede a duplicação, onde eu tenho a diminuição, né? Então, aqui tá direitinho, é tudo que eu falei anteriormente, mas está aqui registrado para vocês terem como ponto de apoio, de estudo, entendimento depois, tá bom? Que, inclusive, depois, a gente sempre faz esses exercícios aqui, né? Mas eu acho muito importante, é muito válido depois vocês em casa, na hora que reservar um tempinho, vai, vê lá o vídeo, volta de novo, faça as atividades ali a princípio, né? Antes da resposta, enfim, é muito importante que isso ajuda muito vocês também a fixar o conteúdo, tá bom? Aqui, olhem só, eu até coloquei essa representação, porque, na verdade, isso daqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só tem o detalhe que o autor, inclusive, ele tá colocando as fases da divisão celular. Então, ele chega aqui, ó, na hora da divisão celular, ele representa, tá bom? Então, olha só, G1 é aquela fase que precede a duplicação do material genético. Ah, e antes, deixa eu mostrar aqui vocês. Aqui ele está colocando a quantidade de DNA. Então, esse daqui seria a quantidade de DNA padrão, né? Na hora que ele tem um S, lembra que o material de DNA ele duplica? Então, olha só, ele mostra que ele está aumentando e, na verdade, ele passou de 2 para 4. Ele duplicou.
Então, a célula, na hora que ela entra, né? Aí tem a fase G2, que é aquela fase de calmaria. Depois ela entra na fase de divisão celular, tá? Que é aqui, ó, mitose. Na hora que ela começa a divisão celular, reparem, ela começa a se dividir tendo material genético aqui, o dobro. Só que no final da divisão, cada célula, que na verdade vão ser formadas duas células, cada célula vai voltar a ter o quê? A quantidade de material genético característico daquela espécie. Tá bom? Então é aquilo que eu comentei com vocês. Existe uma duplicação, por quê? De uma, eu vou ter a formação de duas células. Então, é justamente essa a necessidade desse momento de duplicação de material genético, tá? Então, é justamente isso. E é interessante também, porque eu acho que desse eu não coloquei hoje para vocês, não. Depois eu vou colocar para vocês treinarem. Existe também questão que caiu utilizando um gráfico a essa semelhança, né? Então, entender, enxergar, porque isso que eu acho que é o grande detalhe da matéria aqui de hoje. Porque ela não é difícil, ela é fácil até a gente guardar as fases, as características. O detalhe é você conseguir pegar aquele pulo do gato. Sabe quando você começa a entender a historinha? Quando a gente entende a historinha, você começa a falar e no instantinho vai. Por quê? Você entendeu, aí você percebe que tem um início, que faz sentido. Aí as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu acho que é isso que é importante a gente trabalhar aqui com vocês, tá bom? Quando a gente fala de célula, bem, nós temos mais de 200 tipos celulares diferentes do corpo humano. Eu falo assim de variação, né? Então, logicamente, na hora que eu falo em período de vida, em ciclo de vida de uma célula, isso é variável, tá? Mas por que eu estou falando disso? Só para a gente ter uma noção, né? Só para a gente ter uma noção do ciclo de vida de uma célula e o tanto de tempo que ela dura com essas fases que nós citamos aqui. Hipoteticamente, numa célula que tem o quê? 16 horas, né? 12, 15, 16 horas. Imagina que é uma célula que vive 16 horas. Ela vai ficar apenas uma hora da vida dela passando pela divisão celular. Então, o restante da fase de vida de uma célula seria, né, nesse tipo celular hipotético, 15 horas ela estaria se preparando para se dividir e uma hora ela se dividiria, tá? Ou seja, mais uma vez, muitas das vezes o preparo, né? O preparo é muito mais demorado. Quem já casou sabe. Nossa, como que dá trabalho? Como que para casar dá trabalho? É um detalhezinho daqui, é um detalhezinho daqui, de lá, é uma expectativa. De repente, é um vestido que a noiva tá toda entusiasmada. É tanto detalhe. Na hora H, na hora que chega o dia marcado, gente, na hora que você vê, já acabou. Você já tá dando beijinho nos convidados, já foi. Você falou assim, gente, foi tanto preparo, né? Mas o momento em si, muitas das vezes, passa depressa. Então, aqui é tipo exatamente uma situação dessa. Muito preparo. A célula se prepara para, na hora da divisão celular, ser relativamente rápido, tá? Embora tenham várias fases, sim, embora existam, né? 4 fases bastante específicas, aí ela ainda passa depressa, tá bom? Bem, aqui é o que eu comentei com vocês, né? Não tem. Na verdade, essa função que eu coloco aqui, essa importância, eu construí com vocês desde o início, né? Até, acho, se não me engano, ali, antes de iniciar o assunto propriamente dito. Porque sempre que eu acho importante, a gente entender o seguinte, tá bom, isso que eu vou aprender agora, ele é importante por quê? Qual que é a função? Né? Porque aí a gente consegue desvalorizar um pouquinho mais. Então, qual que é a importância da divisão celular? Né? A divisão celular, particularmente por mitose, ela é fundamental porque
ela nos permite ter um crescimento, né? Lembra que eu pedi para vocês se observarem, né? Em álbuns passados, percebam, pega foto de você desde bebê, né? Aquele docinho de coco, aquela coisa delicada, né? Aquele detalhezinho, aquele pacotinho, muitas das vezes, a gente tem a foto ali, vocês pequenininhos, aí vão crescendo, e de repente, olhem, aí como vocês estão hoje, né? Indivíduos jovens, adultos, né? Formados estruturalmente, corporalmente, olha a transformação pela qual vocês e eu também, né? Pela qual todos nós passamos. Então, isso só foi possível porque, consequentemente, as nossas células nos permitiram isso a partir do momento que elas entraram em divisão celular. Então, elas deram origem a outras células, né? Além daquela situação que eu também pontuei para vocês. Para que porventura eu venha a ter um reparo tecidual, né? Eu me machuquei, houve um tipo de lesão, houve um tipo de agressão, as células morreram, né? Foram danificadas, houve a cicatrização, houve o reparo tecidual. Então, houve a necessidade da presença de novas células. Então, eu acho que isso, né? É super importante. Dá para cada um de vocês aí imaginar o tanto, né, que esse assunto, na verdade, ele é fundamental para uma estrutura corporal, né, para cada um de nós, para sermos o que somos e para a gente tentar manter, né, principalmente nessas situações de agravos, de lesões, porque a gente quer que volte ao que era antes, né, que haja o reparo. Então, eu acredito que nesse ponto de vista, todo mundo consiga perceber, né, o tão importante que é esse processo aqui, que é de uma célula venha dar origem a duas novas células. E essas duas novas células, assim sucessivamente, né? E eu até chamo a atenção de vocês, guardem bem isso. A divisão celular por mitose, ela se caracteriza por uma célula dar origem a duas novas células geneticamente idênticas, ok? E isso é importante até em função depois que eu vou explicar a vocês meiose, aí vocês vão ver que lá tem detalhes diferentes, tá combinado? Bem, gente, da mesma forma, viu? Fiquem à vontade e perguntem qualquer coisa. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou apresentar a vocês as 4 fases da divisão celular, tá bom? São 4 fases, existem características aqui, mas eu convido vocês a perceber que essas características associadas à divisão celular, né, as fases da divisão celular, se vocês pararem para pensar, faz sentido, ok? É só vocês terem um pouquinho de cuidado, um pouquinho de boa vontade, que vocês vão perceber que as características associadas a essas fases, de fato, né, elas são necessárias. Alguém quer perguntar alguma coisa? Angélica quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que não. É sem querer ligou o microfone. Bem, então vamos. Deixa eu ver aqui. Oi, só um pouquinho, gente. Aqui, ó. Ok, aí. Fazer assim, né? Que aí, isso. Que eu acho que não quer perguntar, não, sem querer ativou o microfone. Então, olhem só. Vou primeiro citar vocês, tá? Vou falar o nome das 4 fases. Primeira, né? É a prófase, tá bom? Então, nós temos a prófase. Nós temos em seguida a metáfase, posteriormente a gente vai ver a anáfase e finalmente a telófase. Bem, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, Luciane, tem que guardar as fases, a sequência. Sim, porque, por exemplo, em questões, como eu falei com vocês, que possam vir a cair, inclusive aí fora, eles cobram isso, né? Mas se a gente parar para pensar, não fica difícil, não. Vou fazer uma pergunta aqui, só para vocês fazerem associação e irem guardando. Na hora que eu falo assim,
Nossa, fulano é um aluno muito proativo. Esse proativo, ele é indicativo de quê? Que esse é um aluno que faz as coisas antes ou é aquele que custa fazer as atividades? O indivíduo proativo um indivíduo que faz com antecedência ou que faz só depois que exigisse muito? O que vocês acham? O que significa? Com antecedência. Exatamente, isso mesmo, Daiane e Pedro. Exatamente, com antecedência. Por que eu estou falando disso? É a primeira fase. Prófase é a primeira fase. Então, é aquele que aparece primeiro. É aquele que na hora que eu estiver ali, tem uma questão, identificando quais que são as fases da mitose. Lembra, o que vem primeiro? Qual que é aquele que tem atividade primeiro? Qual que é aquele que aparece primeiro, né? Bem, é a prófase, tá? Então, essa primeira fase é a prófase. Inclusive, pró é indicativo de primeiro, né? Primeiramente, isso em tudo que se refere. Então, ótimo. É a fase que, de fato, de toda a fase da mitose, é a fase mais longa. E aí, reparem, o que nós vamos ver de características? O núcleo da célula, lembram que nós vimos que a célula, ela se preparou para se dividir? A célula duplicou seu material genético? Material genético está no núcleo da célula. Então, o núcleo da célula está o quê? Aumentado de volume. Ele está grande. Existe uma coisa também interessante que não se sabe ao certo, mas percebam aqui, até nesse desenho, olhem, o autor está colocando para gente aquele envoltório nuclear, né? Ele está aqui fragmentado. Por quê? O envoltório nuclear, também denominado de carioteca, ele vai, na verdade, desaparecer. Ele vai se fragmentar e vai desaparecer. Por que é importante isso? Nossa, se a célula vai ter divisão celular, como eu vou dividir uma coisa que está fechada? Se eu dividir uma coisa que está fechada, eu tenho grandes chances de dividir, não de uma maneira igualitária, mas deixando muita coisa para um lado em detrimento do outro que está vazio. Então, o que nós vamos ver? Núcleo celular volumoso, envoltório nuclear, também considerado de carioteca, fragmentado, né? Ou seja, sendo destruído, sendo retirado. Nós iremos perceber isso daqui, ó. Essas linhazinhas, tá? São linhazinhas que começam a serem formados, tá? Reparem isso daqui, essas estruturas que tem um de um lado, outro do outro, são são centríolos, né? Nós vimos essas estruturas de centríolos lá na unidade 3 da nossa disciplina, né? Logo quando a gente iniciou a nossa segunda etapa. Então, isso daqui, ó, são centríolos. E esses centríolos, eles aparecem e eles vão, na verdade, se direcionando, ó, um para cada lado, tá? É formado essas linhas aqui, ó. Essas linhas é o que nós denominamos de linhas do fuso. Se vocês observarem, tudo isso eu apresentei a vocês lá na unidade 3, tá bom? Então, ok, então é um momento, né, onde nós percebemos também que o material aqui dentro do núcleo, que é o que a gente denomina o material de cromatina, começa a se condensar. Condensar, gente, é ser observado de uma maneira mais densa, mais escura, tá bom? Então, são todos esses momentos que estão acontecendo dentro desse ambiente celular. Bem, aí, já que está tendo aquele movimento, né? Já que nós observamos que internamente essa célula está sofrendo, olhem, as estruturas de centríolos, cada um está indo para um lado, o material aqui genético tá sendo mexido, né? Está tendo um movimento aqui, inclusive, o envoltório nuclear saiu. Então, olhem, na próxima fase, eu vou observar um ambiente celular diferenciado. E qual que é a característica
que eu bato o olho na célula e consigo perceber que essa célula está agora numa outra fase de divisão celular. Olhem só, quando vocês forem perceber que esse, né, lembram que é o cromossomo, que lembra, eu até apresentei a vocês aquela figura parecendo em X, né, que é a estrutura do cromossomo, quando o cromossomo se alinha no centro da célula, é o que a gente chama no plano equatorial da célula, tá? Então, quando o cromossomo está alinhado ao centro, dividido essa célula praticamente na metade, né? Meio, né? Reparem que nós temos a segunda fase, que é denominada de metáfase, tá? Eu sempre peço para o meu aluno lembrar o seguinte: olha, na metáfase, nós temos as estruturas cromossomais alinhados no meio da célula, né? Olhem só, tá bom? Reparem vocês também que agora não existe envoltório nuclear nenhum, as estruturas de centríolos agora estão de fato, cada uma em uma extremidade da célula. Percebam uma coisinha interessante. Lembram aquelas linhas do fuso, né? Olhem elas aqui e percebam vocês um detalhe. Eu vou até mudar aqui, ó, para chamar a atenção de vocês. Reparem que essas linhas do fuso, olhem, elas estão chegando e elas vão se ligar. Lembram vocês? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui grosseiro só para vocês lembrarem. Eu apresentei a vocês a estrutura de cromossomo, que parece um X, né? E que cada estruturazinha dessa daqui, ó, vou fazer assim, que senão parece X mesmo. Vamos fazer ele mais bonitinho para vocês lembrarem, tá? Cromossomo tá aqui. Não sou boa em desenho não, mas só para vocês lembrarem. E aqui existe aquele elo, né? Que é o centrômero, tá? Se vocês não lembrarem isso direitinho, depois não deixam de olhar lá no material. É dessa unidade 4 que a gente viu anteriormente, tá bom? Olha que bonitinho aqui, ó. Aqui. Então, por que eu estou falando disso? Porque essas linhas de fuso, olha, elas estão chegando diretamente aqui, ó, nesse ambiente, tanto para um lado quanto para o outro. Aí você fala, nossa, mas esse detalhe é importante a Luciane destacar? É porque é como se fosse aqui aquela brincadeira de cabo de guerra, onde tem um puxando de um lado e tem outro puxando do outro lado. Então, o que vocês têm aqui, ó? Nós vamos ter as estruturas, né, dos centríolos que vão puxar isso daqui. Na hora que eles puxam, o que vai acontecer? Olha, deixa eu pegar até com outra cor, pra vocês perceberem. Pegar preto. Aqui. Quando isso de fato acontecer, vai ter a quebra do centrômero. Então, eu vou ter, que vai ser a próxima fase, vocês vão ver, uma estruturazinha dessa indo para um lado, uma estrutura dessa daqui indo para o outro lado. A gente não está dividindo? Na divisão, o que eu faço? Eu tenho duas canetas. Uma vai para um, outra vai para o outro. Eu tenho dois lápis. Um vai para um, outro vai para o outro. E é isso que está acontecendo com a célula. Então, nessa fase que nós denominamos de metáfase, o grande, né, o entendimento para vocês enxergarem, porque eles também trabalham muito com esse assunto através de desenhos, de representações, é que existe o material genético alinhado no meio da célula. Por isso, nós denominamos de metáfase, tá? E a partir de agora, então, como eu falei com vocês, vão começar a puxar. No que eles puxam, olhem só o que vai acontecer. No que eles puxam, a gente vai ter uma próxima etapa, né? Que é a terceira etapa da mitose, que é o que a gente chama de anáfase. Ana significa para cima, tá? Então, olha só, aqui na representação, nesse desenho, eles colocaram, né? Na verdade, não é nem para cima, ela está para os lados. O fato é que, independente, o que está acontecendo aqui é um movimento. Olhem só.
Lembram que eu chamei a atenção de vocês nessa imagem aqui anterior, né? Eu falei assim, olha, eles vão puxar. Na hora que eles puxam, vai quebrar o centrômero, o cromossomo que tinha as duas cromátides unidas, vão uma cromátide para cada lado, que é o que vocês estão vendo nesse desenho. Olhem só, aquilo que estava juntinho, agora vai uma para um lado, outra para o outro, uma para o lado, outra para o outro, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, nós percebemos agora que começa de fato a haver um movimento, né? E que cada polo, olha, que isso aqui são as extremidades que nós denominamos de polo, e que cada polo está recebendo o mesmo material genético, o mesmo material cromossômico, tá? Por quê? Era a estrutura cromossomal que estava unida e que agora metade vai para um lado, metade vai para o outro. É igual? É igual. O DNA não tinha sido duplicado, né? Então agora está havendo a divisão de uma maneira igualitária. O que está vindo para um lado está indo para o outro também. E na hora onde esse material de fato chega nas extremidades, alcança de fato os polos, eu tenho a quarta e última fase da divisão celular, que é telófase. Telos significa fim. Telófase, tá? O que é característico da telófase? Ora, a minha célula está se dividindo. Eu estou na fase final de divisão celular. Então, agora, eu tenho a fase final, aquele arremate, onde eu vou ter, de fato, duas novas células, que são idênticas, né? Porque o que foi de um lado foi para o outro, então elas são idênticas. Mas a gente precisa de imaginar uma coisa. Uma célula ela, na verdade, ela precisa ter o seu material genético envolvido pelo envoltório nuclear, porque é clássico de uma célula eucariota, que é aquilo que a gente viu desde o nosso primeiro encontro na unidade 1. Então, o que eu agora tenho para realmente finalizar e falar que eu tenho duas novas células? Bem, vou ter a reconstrução do envoltório nuclear. Reparem vocês que aquelas linhas do fuso mitótico sumiram, né? Vai ter a observação, aquelas estruturas cromossomais agora estão todas bonitinhas, todas observadas dentro do ambiente nuclear, não estão mais condensadas, né? Eu terei, inclusive, uma formação, tem um videozinho que vai mostrar isso para vocês. Nós teremos a formação de estruturas vesiculares aqui no centro, tá? Por que estruturas vesiculares aqui no centro? Porque elas virão dando suporte para a formação de novas estruturas membranosas. Por quê? No final da história, o que eu vou ter? Essa célula vai ficar aqui íntegra e bonitinha de um lado, essa nova célula vai ficar linda, completa e isolada aqui do outro lado. Eu terei duas células distintas, né? Cada uma com sua individualidade, embora geneticamente iguais, tá? Então acaba tendo o que? A formação. O que antes era, voltar aqui só para vocês perceberem, porque isso aí é uma historinha. O que antes era uma célula única, agora eu tenho duas novas células, ok? Com o material genético clássico da espécie, né? Por quê? Porque na hora da divisão celular, antes de dividir propriamente dito, o que tinha acontecido? Duplicação. Duplicou tudo. Então é por isso que depois de duplicar, depois de ter tudo, né? Material genético, citoplasma, RNA, proteínas, é que a célula pôde dividir. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. Hoje eu estava lendo e eu tive uma dúvida sobre essa questão de condensar e descondensar. Eu estava assim, o que é isso? O que é isso?
Aí eu ia te perguntar agora, o que é esse processo de Condensação. condensor, descondensação? O que é isso, por favor? Tá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo grosseiro só para você identificar o que seja e transferir esse conceito para a célula, tá? Bem, condensação é quando você junta. Imagina agora o seu guarda-roupa, tá? Imagina agora o seu guarda-roupa, imagina agora as suas prateleiras. Bem, não tenho dúvida, viu, Pedro? Tudo organizadinho, né? Imagina, se você for que nem os meus aqui de casa, benza a Deus, só do Jesus na calça. Bem, mas o que eu quero que você perceba? Sabe quando a gente tem tudo organizadinho? Camiseta em cima de camiseta, short em cima de short, né? Calça em cima de calça, ou seja, tudo organizadinho. Você olha assim e você tem uma aparência por exemplo, ali no guarda-roupa, homogêneo. Você olha assim, você consegue distinguir, né? Que tem uma camiseta amarela, você consegue perceber que tem uma camiseta branca, você consegue perceber que tem um short azul. Bem, só que de repente, sabe quando a gente tá assim, aquele momento de caos das nossas vidas? Onde, na hora que chega roupa para guardar no armário, a gente pega aquela roupa, a gente olha assim e fala assim, gente, não tem jeito de caber, eu vou pegar aqui e eu começo a chuchar, né? A colocar aquilo tudo assim da maneira como der ali dentro daquele espaço. Eu vou condensando, eu vou juntando. Cada espaçozinho que der, eu vou colocando, de qualquer forma, aquela roupa ali. Eu penso assim, não, quando eu entrar de férias, eu arrumo isso tudo. Bem, o que é condensado? É quando eu pego aquele material que eventualmente ele está, inclusive, proporcionalmente em maior quantidade, né? Tem hora que até acontece isso também. Tem tanta roupa que precisa de estar tudo dentro de um único espaço, que chega uma hora que você vai entulhando, vai condensando aquilo daí. Na hora que você olha, aquilo dali tá um caos. Você até visualmente ele tá bagunçado, até visualmente tá cheio. Você não consegue mais identificar que aquela sua camisa amarela que você faria questão de sair com ela hoje, você não consegue nem enxergar que ela tá ali. Por quê? Tá tudo cheio, tá? Tá tudo misturado. Bem, logicamente que você está me perguntando condensação e descondensação de material, né, genético, são os cromossomos num ambiente de núcleo. Mas justamente para você identificar, para você ilustrar o que é algo condensado. É algo porque, repara, o material genético tinha sido duplicado. Material genético, né? Afinal de contas, eu comentei com vocês que antes de dividir, a célula duplicou o material genético. Então, é um ambiente que você olha, ele está cheio. Então, ele está condensado, ele está emaranhado. É como se você tivesse muito mais no ambiente do que ele, na verdade, poderia se comportar ali. Justamente nesse momento, que é o início, né? Quando você ainda tem todo o material genético ainda duplicado, você tem justamente o que? A condensação dessa cromatina. Justamente por causa disso. A partir do momento que a célula vai se dividindo e finalmente, na hora que ela dividiu, houve o que? Uma descondensação. Por que agora descondensou? Agora eu tenho material genético no ambiente nuclear que é a quantidade, é aquilo que se comporta dentro desse ambiente, é aquilo que é clássico para esse ambiente celular, né? De acordo com essa espécie. Então, o material ficou agora, eu consigo enxergar direitinho tudo que está aqui. Todo o material, né, que deva estar aqui presente, ele está aqui representado.
Então, é porque é difícil você falar isso, né? Eu acho que essa caracterização, essa comparação, Pedro, na hora que a gente fala de condensado, bagunçado, junto, unido, aquele caos, tanto é que muitas das vezes, para você arrumar esse guarda-roupa agora, essa área, você vai começar a falar assim: ah, não, essa camiseta tá aqui, eu não uso mais, ah, não, vou doar. Aí você vai separando. Ah, não, essa camiseta aqui, fulano de tal me deu, ele me deu com muito gosto, ai, mas eu não gostei, eu não tenho coragem de usar, também vou doar. Ou seja, é esse o ambiente que muitas das vezes está bagunçado, que ele está com exagero de material, está com exagero de informação, ele fica condensado. Você, naquele momento, se você bater uma foto ali, tá imerso, tá cheio, tá meio que aquela sensação de exagerado. E que depois você vai arrumando a casa, que é o que acontece ali no ambiente celular, ela vai voltando, né, ao parâmetro dela de normalidade, porque ela vai começar a se dividir, vai dar origem às células padrão, né? E aí a coisa descondensa. Consegui melhorar o seu entendimento, Pedro? Agora sim, obrigado. E só para te falar, o meu guarda-roupa ele tá condensado. Ah, é? Ah, ô Pedro, ó, com todo respeito, eu imaginei, porque o guarda-roupa dos meus aqui, sabe? Nada contra, mas se você for no guarda-roupa do Gabriel, meu filho, que condensação ali, é uma loucura, viu? É por isso que dessa condensação eu entendo muito bem. Bem, então tá bom, então depois você descondensa, tá bom, Pedro? Bem, Pode gente, deixar. mais alguém tem alguma pergunta? Queiram falar alguma coisa? Tem alguma coisa que não tenha ficado claro? Podem perguntar, viu? Não? Tudo quietinho? Então, só para a gente fixar, me falem em ordem as 4 fases da mitose. Primeira, Profase, isso. A primeira, a segunda é metafase, a terceira anafase e a quarta telofase. tá, a gente só pode. É isso mesmo, Pedro, tá? É isso mesmo, tá? A gente denomina assim, a gente só coloca ali. Normalmente a gente fala prófase, metáfase, anáfase e Ó, telófase. errei aqui no acento, desculpa. Mas você guardou direitinho, tá bom? É Foi mal. isso mesmo, mas você vai. Não, sem problema nenhum. Até falo, mas tem hora que a gente observa, tem principalmente quando eles traduzem, né? Às vezes traduzem diferentemente também, tá? Mas Então é, você vai encontrar isso em mas é porque, traduções. na verdade, eu tenho que até estudar um pouquinho assim sobre essa questão do acento, porque desde o meu ensino fundamental eu tenho muita dificuldade para acertar no acento agudo, você acredita? Ah, Pedro, só você mesmo. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? No final foi só Pedro que falou as 4 fases, viu, gente? Ô, meu povo, vocês lembram o tanto que vocês estavam falando em dentro de sala de aula? E agora ficam aí caladinhos. Meu pai do céu, podem fazer o favor de falar, viu? Mesmo porque o falar ajuda a fixar. Tá combinado? Podem ficar à vontade, podem falar, participem, viu? É a melhor coisa. Bem, isso mesmo. Então vamos adiante. Aqui é um videozinho, deixa eu pegar aqui, já tá lá no jeito, do qual eu acho ele interessante, eu gosto, porque eu acho que ele coloca bonitinho pra gente toda essa parte que eu comentei com vocês, tá bom? Só um minutinho, ele é pequenininho, eu só gosto de videozinhos que venham ser pequenos para não ficar, ok, descartar. Aqui, só um minutinho, viu? Eu tirei, eu já vou colocar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver a parte gráfica, tá? Que eu acho que é isso que é importante para a gente, e isso, na verdade, acho que ajuda vocês a enxergar. Olha só. Deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui, se vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Isso, isso mesmo. Olha só, eu vou chamar, espera aqui, que eu sei que vocês não têm som, né? Mas é a parte gráfica que, na verdade, para mim é a grande importância, tá bom? Então, eu até tirei o som aqui também, porque aí acaba me atrapalhando. Com ela falando na minha cabeça, já que vocês não estão ouvindo. Olhem só. Não. Gente, que é isso? Ah, é propaganda, né? Pular anúncio. O diacho. Cadê ele? Isso. Aqui. Não, não é isso não. Espera, gente. Cadê? Eu coloquei aqui, vocês viram? Ah, só. Não, Gabriel viu. Né? Não, Gabriel, é um negócio aqui que eu coloquei e mudou o vídeo. Tá bom? Obrigada. Eu vou colocar aqui para vocês. Olhem, porque vale a pena vocês verem. Eu acho que ele acaba. Ai, valeu, Gabriel. Olhem só. Ali, tá vendo? A primeira fase que é a prófase. Com esse material todo condensado, viu, Pedro? Olha só, excesso de material, os cromossomos e o envoltório nuclear, né? Afinal de contas, tudo do ambiente de núcleo. Aí reparem que o envoltório nuclear, ele se desfez, né? E aí, lembram aquela migração dos centríolos? Presença dos centríolos, e vai haver também a formação aqui. Agora, a partir do momento que ele está no meio, a gente tem a segunda fase, que é a metáfase. E vai ter a formação das linhas do fuso, que vão se unir aos centrômeros. Olhem só que foi aquilo que eu falei com vocês. Isso daqui eles denominam de placa metafásica, tá? Então, é um termo também que vocês podem ouvir aí falar. E aí, reparem, aquilo que eu até fiz o desenho. As linhas do fuso se ligam ao centrômero e isso faz com que ele seja dividido. E aí nós teremos as cromátides, que cada uma agora vai para um ponto. Olha, quer ver que ele vai romper? Isso. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Essas são as cromátides, né? Que a gente fala cromátides irmãs. E agora eles começam aqui. Quando começa a ter o movimento, a gente tem a fase da anáfase. Quando ele começa a ir para os polos. Na hora que ele atinge o polo, ele agora vai para a quarta e última fase. Inclusive com a necessidade de se refazer o envoltório nuclear. Tem aquela migração de vesículas que eu chamei a atenção de vocês para a região central, porque isso agora vai ajudar a fazer a constrição e a formação daquela membrana, né? Aí, a membrana plasmática e a construção agora de duas novas células, tá? Eu acho interessante, depois vocês com calma, eu sempre deixo isso, né, aqui no meu material. E agora tem um outro videozinho, ele é menor ainda. Vou colocar aqui para vocês, ó. Olhem só, você tem uma célula inicial, célula única. Deixa eu tirar aqui que ele também tem uma musiquinha de fundo. Olha, aquele material que começa a ter, né, um movimento, material genético no centro, linhas do fuso, a quebra dos centrômeros, a migração. Aquele é bem mais rapidinho, né? Só para vocês enxergarem mesmo. E aí você tem a formação de duas novas células. Agora ele coloca a mesma coisa, olha, com outros tipos celulares, que ali era uma representação, agora ele mostra, na realidade, o que de fato possa ser captado por microscopia, né? E ser observado, olhem. Olha que, na verdade, como que é bonito isso, na hora que a gente imagina como que isso ocorre dentro da nossa estrutura corporal. Isso aqui é uma microscopia por confocal, olha que bonito.
onde nós sempre temos, né? Olha o material genético, movimento e a formação de duas novas, tá? É só mesmo, porque por mais que a gente fale, né, e ali a gente fica muito textual, né, que acaba que a gente tem que apresentar para vocês esses conceitos, né? Eu acho importante, eu acho gostoso a gente poder compartilhar com vocês essa observação, espera, para que vocês possam visualizar, né, a possibilidade da visualização desse conteúdo teórico dentro do ambiente celular, que para a gente, na verdade, já é tão imaginativo, né? Uma vez que a gente é microscópico e tudo isso ocorre de uma maneira silenciosa conosco, né? Então, por isso que eu acho válido essas demonstrações, esses vídeos, né, gráficos, para poder fazer com que vocês possam, de fato, enxergar aquilo que a gente está vendo ali na teoria, tá bom? Depois, com calma em casa, não deixe, inclusive o meu material sempre deixa aqui o endereço para vocês poderem, né, em casa, depois ver novamente, com calma, refletindo ali o que você está estudando, fixando o material, que eu acho isso daí também muito importante, é muito bem-vindo, tá? Bem, só que, como eu falei com vocês no início, nem todas as células na verdade, vão se dividir e vão dar origem a duas células geneticamente idênticas. Nós temos a necessidade, tá? A espécie humana tem a necessidade de um outro tipo de divisão celular, que é denominado de meiose. O próprio termo, lembrem, meion, né? Metade. Por quê? As células que vão se dividir pela meiose vão ter a metade do número de cromossomos e a metade do material genético característico da espécie. E quais que são essas células, né? As nossas células germinativas. Aqui, o espermatozoide dos senhores rapazes e o ovócito produzido por nós, tá? Por quê? Por que tem a necessidade deles terem a metade do material genético da espécie? Me digam. Por quê? Ninguém sugere nada? Você é a formação de quê, gente? Vocês são fruto da união de quais células? Oh, meu pai, vocês são fruto disso daqui, ó. Da união de um ovócito com um espermatozoide. Então, por que nós temos a necessidade de uma divisão celular que venha garantir a metade do número de cromossomos aqui e a outra metade aqui? Porque você, cada um de nós somos fruto da união de duas células. Então, eu preciso de metade aqui, porque metade com metade forma o conjunto, né? Forma um inteiro. Ou seja, aí eu tenho, de fato, a construção de um ser que venha a ter a quantidade de material genético característico para a espécie, tá? Então é fundamental isso, na verdade, essa necessidade ocorre em função de que existe troca de material genético na espécie humana, né? Na verdade, nós somos fruto da união de duas células, da junção de duas células. Então eu tenho metade das informações que vieram da minha mãe, metade das informações que vieram do meu pai. E aí deram a construção, a formação de uma célula ovo-zigoto que vem a ter a quantidade de cromossomos característicos da espécie. Só para ilustrar, na espécie humana, né, nós temos 46 cromossomos. São 23 pares, né? Sendo que 23 vieram do nosso pai, 23 da nossa mãe, que juntos dão esses 46 cromossomos. É característico da espécie, tá? Então, é por isso que é necessário, porque se eu tivesse aqui uma célula com 46, aqui com 46, como que eu ia ficar com 46? Não tinha jeito,
tá bom? Então, é por isso que quando há troca de material genético para reprodução sexuada, que é característico, né, para nós, tão importante, logicamente eu preciso desse recurso de divisão celular, tá bom? Aqui, o que é importante destacar? Que se eu falei com vocês que na mitose eu tinha uma única célula dando origem a duas novas células com a mesma quantidade de material genético, agora eu vou ter uma única célula dando origem a 4 novas células. Com a metade de cromossomos, com a metade de material genético da espécie. E uma coisa também muito interessante, muito importante. Cada célula produzida vai ter um material genético diferente. O que isso sugere? Isso sugere o seguinte: variabilidade genética. Olhem só, vocês, olhem para a família de vocês, né? Vocês, alguns aí vão ter 2, 3, 4 irmãos, né? E aí possam vir a ter esses irmãos e todos, né? Filhos dos mesmos pais. E a gente se olha e a gente não necessariamente, cada um tem uma característica. Não necessariamente o fato de sermos irmãos, somos extremamente parecidos. Tem até coisas que a gente tem uma certa semelhança, mas isso não significa, de forma alguma, e ainda bem, que somos iguais. Isso traz o quê? Variabilidade, né? Por quê? Embora filhos dos mesmos pais, ou seja, a mesma carga genética, né? Na hora de produzir as células germinativas, estas células germinativas, elas vão ter informações diferentes, né? Por exemplo, o ovócito, as meninas, tá? Vocês têm ovócitos aí com informações vastas ali do ambiente familiar. Não significa que toda hora que você tiver um filho, você está tendo cópias exatas. Não é assim, né? Cada filho tem um que herdou, por exemplo, o detalhe do nariz, tem um que herdou uma característica dos olhos, tem um que herdou, enfim, não é variável? É porque essa informação genética aqui, ó, esse nosso arsenal de células germinativas que nós temos no nosso corpo, elas são características diferenciadas. Por isso que na hora que eu tenho nos meus filhos, existem semelhanças? Existe. Mas tem uma série de situações ali que eu enxergo uma coisa em um, não enxergo no outro. Por quê? Porque cada um herdou coisas eventualmente distintas, tá bom? Bem, o que eu chamo a atenção de vocês na verdade, o que está aqui eu já falei anteriormente, né? Na meiose, eu vou ter a formação de células que vêm até a metade do número de cromossomos da espécie, tá? Então, por isso que nós denominamos essa célula, já que é a metade, a gente fala de haploide, né? E outra coisa, lembra que eu falei meiose, que é meio, né? Aqui, justamente isso que eu coloco para vocês. Então, são características todas as quais eu falei, que são importantes. Eu coloco aqui, né, como considerações importantes, justamente que é para vocês não esquecerem, né? Terem como aí fruto, ambiente ali de observação e de acompanhamento, tá bom? Aqui é para exemplificar, é para mostrar a vocês, né? É o processo pelo qual nós temos a formação dos espermatozoides nos rapazes, e a formação dos ovócitos das meninas. Onde isso acontece, né? Ali nos rapazes, no ambiente testicular, né? Mais especificamente nos túbulos seminíferos, onde eu tenho desde ali a célula germinativa, ali as espermatogônias, que vão passar, olhem, pelo processo de divisão celular, elas passam por duas. Porque a meiose, ela é constituída por meiose 1 e meiose 2.
né? Então, essas células elas passarão por divisão celular para que então eu tenha a formação, né? Os rapazes tenham a formação dos espermatozoides. Aí sim, não só eles tiveram toda uma mudança morfológica, né? Porque um espermatozoide tem um formato muito diferente, por exemplo, da espermatogônia, como principalmente aqui dentro, no ambiente do material genético, eu vou ter a metade do número de cromossomos e a metade do DNA da espécie, tá? Vai ter a metade do que tinha aqui anteriormente. Tanto é que, se vocês observarem, aqui eles colocam como 2N, aqui eu tenho N, tá? Da mesma forma, o mesmo raciocínio ocorre conosco, meninas, particularmente ali no nosso ovário, né? O que nós temos? Nós temos as nossas células germinativas, que deram origem às ovogônias, e elas estão ali. Elas vão agora começar, né? Elas se despertam e vão começar a se diferenciar e vão passar mais uma vez por meiose. Meiose 1, meiose 2, e teremos a formação aqui dos ovócitos, né? Ou denominados também de óvulos, que vão ter a metade do número de cromossomos e a metade do material genético da espécie, tá? Então, agora, tanto a menina possa ovular, como o rapaz ali liberar o espermatozoide, que essas duas células estão aptas a se unir e a formar um novo indivíduo. Afinal de contas, esse é o objetivo central ali do ato reprodutor, né? Que é a perpetuação da espécie, tá bom? Gente, eu vou falar o seguinte com vocês. Diga, Fabrícia. Ô, professora. Diga. Então, Tá joia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Diga, Fabrícia. Pode perguntar. Então, quer dizer que para a formação dos gametas origina-se então de uma célula somática, seria isso? Sim, exatamente. Então sim. Tá. Era isso que eu estava na dúvida. Tá? Só para lembrar, célula somática, né? Células somáticas são células, por exemplo, a célula epitelial é uma célula somática, né? Essas células inicialmente são células com característica, com todo o material genético, tudo clássico, né? Agora, ela vai se desenvolver e ela vai dar origem à célula germinativa. Aí sim, essa célula germinativa tem a metade do número de cromossomos, a metade do material genético. Inclusive, Fabrício, se você observar, tanto na formação tanto do espermatozoide quanto do ovócito, inicialmente ali da célula germinativa, olhem só, aconteceu mitose, ou seja, a mitose ela ocorreu anteriormente, né? No período que a gente denomina de período germinativo, onde nós tínhamos ali, né, inicialmente, a formação inicial dessas células. Na verdade, porque nós temos, igual se a gente for observar dos rapazes, né? É um arsenal, os rapazes produzem cerca de 120 milhões de espermatozoides dia. Então, o estoque, o ambiente, essas células são realmente aqui uma quantidade muito grande, das quais vão começar a se diferenciar, e aí elas vão passar por essa quantidade, por essa diferenciação, dando origem à germinativa, tá bom? Então, é exatamente isso. O que mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Antes de eu ir adiante, podem falar. É bom que não acumule dúvida, né? Porque como a gente vai dando outros detalhes, podem ficar à vontade, tá bom? Então tá. Então é o seguinte, como eu falei com vocês, a divisão celular por meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Vocês viram isso aqui, ó, né? Tinha meiose 1, meiose 2, meiose 1, meiose 2. Então, a meiose, na hora que eu falo o processo de divisão por meiose, pressupõe-se, de fato, tá? Que haja meiose 1 e meiose 2. Bem, como eu falei com vocês também hoje, eu chamei a atenção de que, se nós entendêssemos bem a mitose, a meiose, ela
é muito mais fácil, porque ela acaba sendo repetitiva, tá bom? Tem acréscimo? Tem acréscimo. Tem seus detalhes? Tem seus detalhes. Eu vou mostrar a vocês aqui. Mas que no conjunto da obra, se você entendeu bem mitose, você terá muito mais facilidade para entender a meiose. Por quê? As fases, elas recebem os mesmos nomes. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Com o detalhe de que, já que tem meiose 1 e meiose 2, você vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na hora que for meiose 2, vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? E só tem um único acréscimo, que é justamente nessa fase de prófase 1, tá? Da qual a fase de prófase 1, ela é dividida em etapas, subetapas. São 5 subetapas, das quais os nomes, né, são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ah, professora, mas esses nomes tem que guardar? Vocês vão ver que eles denominam, eles dão nome a uns detalhes aqui que são facilmente fácil de a gente entender, tá? Então, e tirando isso, gente, o restante é a mesma coisa, tá? Então, é só vocês perceberem a sutileza da diferenciação que vai ter aqui, que todo mundo consegue depois, com calma, guardar bem essa informação. Inclusive, o que eu faço aqui no meu material? Ah, daqui a pouco eu coloco. Aí eu só falo o seguinte, já que existe essa meiose 1, eu citei as fases, falei como ela é subdividida aqui na prófase 1. Aí, entre a meiose 1 e a meiose 2, tem o que a gente chama de intercinese, que seria um momento intermediário. E aí vem a meiose 2, como eu falei com vocês, todas aquelas etapas, ok? Isso. E aqui, esse daqui é só graficamente mostrando, né? E eu literalmente saio colocando para vocês as etapas da meiose 1 e da meiose 2. E o que eu estava querendo mostrar para vocês, que é a maneira como eu apresento aqui para vocês. Se vocês observarem, nessa, né, na meiose 1, a fase de prófase. Bem, eu sempre cito no meu material todas as 5 fases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Coloco isso, inclusive, na sequência. E sempre destaco em laranja aquela fase que eu estou te apresentando nesse momento. Justamente para você fixar. Repare aqui no próximo. Estou te apresentando a segunda subfase, que é o zigóteno. Mas eu mantenho aqui até para você se situar, né? Até de uma maneira temporal aqui, ó, onde que você está. Para você, na verdade, fazer essa associação. Tá combinado? Então, a maneira como eu encontrei aqui, ó, de eventualmente colocar para vocês de uma maneira mais didática e mais fácil de vocês enxergarem e ao mesmo tempo também guardarem, aprenderem isso, tá bom? Mas tirando essas subfases, tudo que a gente tem que falar de acréscimo são praticamente características repetitivas. Olhem só. Então, na prófase 1, o primeiro subetapa é o leptóteno, né? No leptóteno, o que a gente tem? É aquele momento em que os cromossomos estão condensados, né? Como tinha chamado a atenção, quando eles estão em maior quantidade, afinal de contas, aqui a nossa célula está entrando em divisão celular agora, então ela está em franca quantidade de material genético. Na segunda etapa, que é o zigóteno, o que vai acontecer? É o que a gente chama de sinapse. Sinapse é quando ocorre esse pareamento dos cromossomos, tá? Então, os cromossomos eles vão ficar pareados, vão ficar um ao lado do outro. Paquíteno é quando ocorre o que a gente chama de crossing over. Crossing over é um detalhe muito importante, que ele tá aqui, ó, eu coloco ele em maior aumento, para vocês entenderem. Reparem só, aqui nós temos os cromossomos pareados, tá?
eles estão pareados, e aí existe um detalhe, né? Na meiose, eles ficam pareados aqui, ó. São 2 cromossomos, um do lado do outro, literalmente. Então, o que é crossing over, né? Crossing over é esse momento aqui, onde há troca de material genético. Como que eu consigo verificar isso? Repare, se eu observar aqui, ó, eu tenho uma cromatide toda azul, eu tenho uma segunda cromatide toda azul, eu tenho uma cromatide toda vermelha e uma segunda cromatide toda vermelha. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque com a crossing over, com a permuta, né, com a troca de material genético, no final o que eu tenho? Eu tenho uma cromatide toda azul, eu tenho uma cromatide que é muito azul, mas tem algumas características do vermelho, eu tenho uma cromatide muito vermelha, com algumas características do azul, e eu tenho uma cromatide toda vermelha. Moral da história. Antes eu tinha duas cromátides iguais azuis, 2 cromátides iguais vermelhas. Eu saio não tendo cromátide nenhuma igual. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Tá, Lucínio, o que isso significa? Significa a essa ocorrência de crossing over é que vai justificar, lembra quando eu chamei a atenção que nós teremos a construção de 4 células que tem a metade do número de cromossomos, metade do material genético e cada um, né, com uma característica? Foi exatamente esse desenho aqui no passado, olha, só para vocês enxergarem, porque eu acho que essa matéria é muito enxergar. Ó, esse daqui, ó, eu vou fazer questão de voltar no mesmo. Aqui, olha, cada uma tem uma informação. Por quê? Por causa do crossing over, por causa dessa permuta, porque houve mudança, houve troca. Então, no final, eu não vou ter nada igualzinho, não. Eu vou ter um material genético, eu tenho variabilidade, eu tenho estoque, né? Eu tenho células com material genético aqui com diversidade de características. Então, isso que é importante. Então, essa ocorrência do crossing over, ela é importante por causa disso. Acabo tendo estruturas de cromátides diferentes, com características genéticas diferentes. A próxima etapa, que é a 4ª etapa da prófase 1, que é o diplóteno. Nessa fase, é o que a gente consegue visualizar com facilidade aquele ambiente, né, que a gente viu aqui, ó, anteriormente, que era essa troca, essa permuta que estava acontecendo aqui. Então, a gente consegue verificar isso de uma maneira fácil, né, bem visualizado no material laminar. E aqui a diacinese, que é a 5ª e última fase. O que acontece nessa 5ª e última fase da prófase? Se a gente recordar, a prófase é a primeira etapa, né? E depois da prófase, a gente tem a metáfase, que é quando começa a ocorrer agora o movimento das estruturas cromossomais. Eles vão migrar para o polo equatorial da célula. Lembra aquele meio da célula? Então, eu tenho nessa última fase a migração, o movimento das estruturas cromossomais, que é o que eles vão fazer aqui. Eles vão migrar para o meio da célula. O que eu destaco para vocês que é diferente? Reparem, vou colocar aqui. Antes, não quer, eu preciso da caneta, só um minutinho. Caneta, isso. Antes o que eu tinha, né? Na mitose, eu tinha um cromossomo em filha indiana, um atrás do outro, olha. Era isso que a gente tinha. Agora, se vocês observarem, os cromossomos eles estão alinhados no centro, mas eles estão alinhados em dupla. Olhem só, é isso que está acontecendo aqui. Ó, em dupla.
Então, agora a próxima fase é a fase da anáfase, quando essas estruturas começam a ir para polos opostos. Mas reparem, nessa fase, olha, eu não vou ter aquela quebra do centrômero. Vai um cromossomo para lá, um cromossomo para cá. Um cromossomo para lá, um cromossomo para cá. É o que vocês vão ver na próxima fase, que é a anáfase. Olha só a migração. Olhem só. Olha o plano imaginário aqui, né? Eu fiz essa linha só para a gente imaginar. Olha, está de fato cada cromossomo aqui indo para um ponto. Tá? Isso é muito característico, isso aí é meiose. Por isso que vai ter a meiose 2. E a última fase, olha, eu vou ter a formação de duas células distintas. Então, eu vou ter agora a fase final, que é a telófase, né? Que é telos. Aqui, ó, telófase, telos. Eu tenho agora a formação de duas células. Ué, Luciane, você não falou que a meiose são 4? Sim. É porque agora essas duas células vão entrar na fase de meiose 2. Aí, o que eu tenho? Olhem só, meiose 2. Ó, aqui, meiose 2. Aquelas duas células vão passar por tudo de novo. Passar por tudo de novo o quê? Vai passar pela prófase, só que a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aí vai acontecer a semelhança do que a gente viu na mitose. Por quê? Repare, agora eu tenho a estrutura cromossomal, vou ter toda a desintegração do nucleolo, toda aquela migração de centríolo, é tudo a mesma coisa, mesmas características. Na metáfase, agora sim, os cromossomos vão ser alinhados no polo equatorial de uma maneira única, né? Só que acontece o quê? Com duas células de uma maneira simultânea. Então, está acontecendo com essa e vai acontecer com essa daqui também. O que a gente vai ter na próxima fase? Repare que aquele centrômero, né? Que é até outro videozinho que eu mostrei para vocês, ele vai quebrar, vai ir uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro. Uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro. Olhem só, é o que vocês estão vendo aqui. Isso é importante visualizar? Reparem, o que eu vou ter no final? A formação de 4 células. Isso daqui vai formar uma célula, 2, 3, 4. É isso que a gente destaca para vocês. Acaba a quarta e última fase, que é a telófase 2, onde eu tenho a construção, são as mesmas referências. As estruturas vesiculares vão se apoiar no centro, vou ter a reposição do envoltório nuclear, vão ser perdidas as linhas do fuso, né? E eu terei agora a formação de 4 novas células, que vão ter a metade do número de cromossomos, a metade do DNA da espécie e as informações que estão aqui dentro são informações diferentes, que é característico da meiose, tá? Então, aqui, ó, só para fixar e vocês entenderem. As características são sempre as mesmas, tá? Sempre as mesmas. A única coisa que tem diferente aqui para vocês é, de fato, as 5 fases, né, da prófase 1, tá? Então, olhem, vou voltar aqui só para vocês, que agora a gente falou geral, para vocês reconhecerem e enxergarem. Aqui, a meiose 1, onde eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Com o detalhe de que na prófase 1 temos leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Depois de passar por todas essas etapas, eu vou ter o momento de intercinese, que é aquele momento, né, intermediário entre uma e outra meiose. E na meiose 2, as 4 fases, né, que a gente já conhece, e eu terei no final a formação de 4 células geneticamente distintas, com a metade do número de cromossomos e de DNA da espécie. Ok?
Tem alguém que tem alguma pergunta pontual aqui? Eu acho esse conteúdo, eu acho ele muito repetitivo. A gente tem que falar, mas ele é muito repetitivo, né? Chega uma hora que você está sempre falando as mesmas coisas. Eu acho que isso é bom, que facilita para o aluno, porque ajuda a fixar. Mas, ao mesmo tempo, você está sempre construindo, né, as mesmas informações. Tem alguém que tem alguma pergunta específica que queira fazer agora? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e na volta, se alguém tiver alguma dúvida, possa fazer, né? Possa perguntar e eu vou dar para vocês, como eu falei com vocês, eu tenho algumas atividades aqui de fixação, que aí é bom que isso acaba sendo provocativo, né? E faz com que vocês às vezes possam perguntar e ter dúvida, tá combinado? Então, vamos para o nosso intervalo.